E aí galera, tudo bom? Dani aqui na área para dar um contexto antes de vocês verem o Fred e o Rafa codando. Este vídeo é o final do nosso episódio do Coda Mais Fala, onde a gente conversa com o convidado e depois a gente chama ele para codar. E se você tiver interesse de ver o episódio inteiro, clique no link aqui acima que você vai ser direcionado para o Coda Mais Fala, com o episódio na íntegra. E se você tiver interesse também nesse tipo de conteúdo, não deixe de ativar o sininho para você ser sempre lembrado de tudo que a gente lança aqui no YouTube. Além disso, deixa o seu like e se você quiser, mande nos comentários alguma ideia de código, alguma ideia de assunto para o nosso podcast. E agora vamos logo pro vídeo, né? Que eu sei que você está curioso pro que vai acontecer agora. Valeu, até mais! Olá mundo, tudo bem com vocês? Como a gente falou, terminando o segundo episódio aqui do Coda Mais Fala, já botei o Fred aqui do meu lado pra gente mostrar. Se vocês estão vendo a nossa tela, vocês já estão vendo uma parada legal. A gente tá usando o Meteor pra fazer um sisteminha, né, de como se fosse parecido com o Twitter, né, de você criar aqui uma mensagem, né, tipo, dar um olá mundo aqui. E vocês efetivamente ir persistindo isso. O mais legal do Meteor é que não é só a camada de front-end, né? Que se a gente fosse fazer isso era muito simples, né, Fred? Então, inclusive o front-end ali você usa mais React, Tailwind que a gente usou, né? Em vez do Meteor. Né? Do que efetivamente usar o Meteor. Então o legal aqui é mostrar pra vocês que a gente tá fazendo uma aplicação full stack muito rápida, né? Não quero tomar o tempo de vocês, mas olha o resultado do que a gente vai fazer. Então bora lá. Sem mais delongas, vamos começar com o código. Primeira coisa, instalação. Então a gente já se armou aqui de todas as coisas para vocês. A primeira coisa é que nessa versão que a gente está do Meteor 2, ele só roda no Node 14 para baixo. Então você pega, né, eu peguei a última versão ali, né, se você for ver a 14.17. Então se você tiver com uma versão superior, ou você tem que instalar, ou você tem que fazer o recurso que normalmente as pessoas fazem, que é usar o NVM, né? Então aqui, se você usar o NVM, ele vai ter o NVM list, se eu não me engano, né? NVM list. Ele vai mostrar as versões que a gente tem e ele mostra a versão que está instalada. Então eu instalei a versão 14.17.3 e dei o use nela. Beleza? Então, primeiro pré-requisito, não adianta sentar com a versão do Node certo no Meteor 2. Depois disso, a gente tem a documentação. Então, ó, se vocês entrarem lá no meteor.com, né, você tem o Learn, você vai ter uma série de coisas. Antes mesmo de você entrar no tutorial do React, você vai ter ali como você faz para instalar e para fazer algumas coisas. A primeira coisa é a versão como que você faz para instalar. Então, você tem o install Meteor aqui e quais são os pré-requisitos. Inclusive, ele fala disso que a gente acabou de falar. Fala um pouquinho do sistema operacional, tá? E aí, na sequência, ele faz uma instalação padrão no global do Node. Então, npmi-g Meteor. Eu já fiz aqui, mas se eu fizesse de novo, mesma coisa, né? npmi-g Meteor. Aqui vale um ponto, né, que a gente sofreu aqui, vale a gente fazer o disclaimer, que no Windows, pelo menos, a gente sabe que no Mac e no Linux ele funciona bem melhor, inclusive no Mac dá pra você dar o curl aqui, ele já instala até o Node se você não tiver com o Node na versão certa, né? Isso, não precisaria nem de instalar o Node antes. Exatamente. Então, assim, se você tiver no Windows, e a gente sabe que a maioria das pessoas programam no Windows, qual que é o disclaimer aqui? Pode ser que a primeira instalação dê problema que nem o nosso. Duas coisas. Eu, Rafa, tenho mania de usar o Git Bash, né? E o Git Bash, ele tem ali a ideia de rodar como se fosse o kernel do Linux, e às vezes dá alguns problemas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi que ao invés de usar o Git Bash, a gente usou o Git CMD. Aí funcionou. A segunda coisa é que se der problema na instalação, no nosso caso aqui, né, dentro lá da pasta do Node, ele criou aqui, acho que foi na pasta, aqui ó, ele cria esses 3 arquivos aqui da instalação aqui dentro da versão do Node. No nosso caso, quando for instalar a segunda vez, ele deu um probleminha de permissão, então pode ser que dê no de vocês, basta vir aqui e desinstalar para ele fazer a instalação completa. A hora que a gente fez isso, instalação completa, npmi-g, 100%. Beleza. Então, partindo do princípio que você já tem o Meteor instalado e o Node no 14, agora é mãos à obra direto, né? A gente também teve que instalar a variável de ambiente, né? Verdade. Boa. Pode ser que no seu Windows alguma coisa não apareça a variável de ambiente por qualquer coisa que, né, que aconteça. Então, assim, você vai entrar aqui no menu variáveis de ambiente, você vai ver aqui em editar variáveis de ambiente, e você vai ter uma variável que chama path, que é onde fica todas as linhas de comandos principais. Você vem em editar, e no finalzinho dela, a gente adicionou essa versão do Node aqui do Meteor, tá vendo? Então, só depois que a gente adicionou isso, foi que a linha de comando Meteor funcionou. Então, se você, por um acaso, digitar Meteor, e ele falar assim, opa, não tá funcionando, não tá instalado, é porque faltou a linha de comando. Certo? Pode ver que aqui já está aparecendo aqui o help, etc e tal. Certo. Isso quer dizer que temos Meteor instalado, linha de comando, versão do Node, 100% agora mãos à obra, né? Isso aí. Dito isso,
peguem uma pastinha onde você tem preferência e aí a gente vai criar o nosso projeto. Então eu, como sou o cara prolixo, eu já criei uma pasta aqui dentro dos meus projetos Gits, Meteor, e aí dentro dela a gente vai fazer a linha de comando. Então você vai falar assim, tá bom, Rafa, como que a gente começa, né? Então a gente vai dar Meteor Create, até que é normal, e aí depois na sequência a gente vai dar o nome do nosso projeto. Então a gente vai criar um projeto aqui, por exemplo, que a gente vai chamar de Threads, tá? Esse é o nome do projeto que você quer chamar. E aí depois, se você voltar na documentação do Meteor, você vai ter uma série de command lines. Então aqui que vem a mágica do Meteor. Então se você quiser usar Blaze, se você quiser o Chakra UI, se você quiser usar Minimal, Prototype, React, qualquer uma das frameworks, né, que você quer utilizar ali, as bibliotecas, você só passa a função. Então eu quero usar em Vue, menos Vue. Por padrão, ele é em React, tô certo? Isso, exato. Então, se você quiser, por padrão, React, entre outras coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa linha de comando? Então, agora a gente vai fazer aqui. Até aqui já tá certo, já tá com React. A gente quer adicionar um Tailwind aqui, porque o pessoal gosta de Tailwind. Então, vamos criar o nosso projetinho aqui. Ele vai preparar. Tudo certinho. Depois que ele preparar, a gente vai executar. Vocês vão perceber que é um pouquinho diferente do projeto que a gente está executando ali. Ele tem algumas diferenças e a gente já vai explicar para vocês. Vou até parar outro projeto que a gente estava rodando aqui para vocês sacarem toda a diferença. Aí ele nessa instalação ele vai já baixar todos os pacotes, já vai instalar tudo que o Meteor precisa, já vai instalar o React, o Tailwind, já vai criar a estrutura de diretórios, né? A gente tem alguns templates que ele basicamente clona esse template e gera um projetinho padrão ali pra gente. Uma coisa que eu achei muito legal, que o Fred estava me contando, né, que, por exemplo, quem está acostumado a trabalhar com MongoDB, geralmente a gente tem que ter o server instalado aqui para conseguir fazer a conexão, que ele já embeda isso. Então, na hora que a gente fez a instalação, ele já instalou o MongoDB, eu não precisei fazer a conexão. Isso é muito maneiro, né? Ele traz o MongoDB embutido, então você não precisa gastar tempo com setup, né? Muito legal. No Linux ali também, com curl, nem o Node você precisaria. Então essa é a proposta, né? Realmente trazer uma facilidade de produtividade até no setup ali de instalação. Então percebam que ele criou a pastinha pra gente, agora a gente vai só executar. Então vou abrir o VS Code aqui numa aba nova, né? Pra gente até utilizar aqui, vou criar um window novo. Vou subir esse código para vocês lá no final do GitHub, tá? Então, sem crise. E aí agora a gente vai acessar a pastinha que a gente acabou de puxar. Então aqui, ó, projetos Git, dentro do projetos Git Meteor, e aí o nosso threads que a gente acabou de criar. Vou selecionar, ele vai trazer aqui, e aí vale um disclaimer de como que funciona ali a arquitetura no geral. Você quer passar um geral? Quer explicar as pastinhas aqui? Vamos lá. Pessoal, deixa eu dar um zoom aqui pro pessoal, que talvez eles achem pequeno. Pronto. Se você quiser abrir o package.json, é ali que a gente define quais são os arquivos iniciais, né? Que o Meteor vai rodar como quando ele iniciar. Como um projeto JS, né? Tá tudo no package.json. Exatamente. Então ali, quando ele startar o servidor, ele vai procurar pelo server main.js, e quando você abrir o browser ali que ele vai startar o client, ele vai procurar pelo client main.js.x. Então, olha aqui que legal. Vamos rodar só para vocês verem na prática acontecendo. Então, vou abrir o terminal aqui. Vou rodar Meteor agora. Aqui o comando é só rodar ele, certo? Porque ele já entende que essa pasta é um projeto. Então, ele já vai fazer todas as coisinhas ali. E se você quiser mudar essa estrutura de diretórios, você pode ficar livre para mudar só também. Só referência, né? Basta mudar ali no package.json e tudo certo. Pode estruturar da forma que você quiser as pastas. Então vamos lá. Ó, vou abrir aqui enquanto ele tá buildando. Eu vou deixar o outro projetinho de exemplo só pra gente sacar quais são as diferenças, tá? Ele tá fazendo todo o build aqui. Ele tem, por exemplo, não sei se você viu que ele apareceu Web Browser Legacy. Então, até a questão de criar um JavaScript otimizado para browsers legados e browsers mais modernos. Da vida. Ele já cuida de tudo. Então, olha aqui que legal. Ele startou já, né, HMR Server, o MongoDB e a aplicação. Então, você vê que ele já fez bastante coisa. E olha aqui que legal. Vocês vão ver que o layout é meio parecido, né? Eu tava falando com o Fred, a ideia aqui é mostrar para vocês o quão fácil é desenvolver. E aí, React, Tailwind, essas coisas, a gente não vai perder muito tempo, porque realmente não é o que a gente quer. Certo? Então, olha aqui, ele criou já a nossa telinha, mas ele vai criar muito mais que isso. Se vocês olharem no código, olha o que a gente tem primeiro, né? Como ele falou, as duas classes principais ali, né, que são as classes de entrada, elas estão aqui, Client Main.js.x e Server Main.js. Então, vamos começar olhando o server aqui, né? Vocês vão ver que vocês têm várias classes aqui, né? Aqui vocês já subentendem que é arquivos de teste, né? Aqui, as dependências do Node, então não vamos entrar muito nos poréns. Vamos começar olhando o nosso Main.js. Olha o que ele faz aqui, que bacana, ó. Ele tem, primeiro, uma referência para uma API, que a gente já vai criar a nossa aqui. Então, ele importa uma API
qualquer que a gente criou uma funçãozinha que insere esses links, caso a gente queira, e depois na sequência tem uma coisa muito legal, que assim, quem está acostumado a trabalhar com type ORM, né, quem está acostumado a trabalhar com banco de dados, muitas das vezes precisa preencher alguns valores defaults nas collections ou no própria tabela, né? A partir do Meet Your Startup, quer dizer que toda vez que ele subir o servidor a primeira vez, ele vai checar se esses dados estão criados e se não tiver, ele cria. Então olha que legal, ele checa se a collection tiver vazia, quer dizer que não tem dados. Ele vai lá e insere esses dados, inclusive usando a função que ele definiu aqui em cima. Exato. Então aqui ele está inserindo justamente aqueles 4 campos que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tá vendo? Esses 4 campos ele está inserindo lá no MongoDB já no nascimento. Muito louco isso, né? Já começa com dados, já começa criando. E aqui, como o Fred falou no podcast, a grande sacada do Meteor tá usando aquele conceito de arquitetura de pub-sub, né? Que nem o PubNub, etc e tal. Então aqui ele já tá criando um publish para você ficar escutando de uma collection aqui, de um link qualquer, né? Na verdade, com uma referência. E dentro desse cara, ele devolve a lista da tabela. Ou seja, lá no seu front, ao invés de você ficar dando get, etc e tal, na verdade você fica escutando. Quando alguém alterar, todo mundo já fica sabendo. Isso aqui é uma arquitetura bem avançada, por sinal, para você ter uma otimização ali de performance, né, Fred? Exatamente. A gente fica escutando o MongoDB. Então, a partir do momento que essa collection foi alterada, a gente vai notificar o cliente que houve uma alteração. E aí você pode renderizar novamente, pode fazer o que você quiser ali no cliente para poder reagir, né, a essa mudança. Boa. Pra gente fechar o back-end aqui, só pra eu passar rapidinho, eu vou mostrar como que ficou a API, né? Vocês vão ver que aqui dentro dos imports, ó, ele tá chamando imports API links. Então, dentro dos imports é onde fica por padrão os seus componentes mesmo, né? As suas APIs, as suas UIs ali, os seus componentes do React. Ele divide isso de 2 formas, API e UI, meio que subentendido, né? Aqui fica no back, aqui fica no front. E aí vocês vão ver que aqui dentro dos links, olha que legal, isso eu achei muito maneiro. Você simplesmente tem a referência do Mongo do Meteor, e ele simplesmente cria a collection com o nome que você fez. E é a partir desse link collection que lá no main aqui, ó, ele tá puxando para fazer qualquer coisa, seja um insert async, um find, entre outras coisas. Olha que legal. Então aqui a gente já tem a referência do back-end, por incrível que pareça, só isso. Vocês precisam mexer no main.js e criar a sua API. Vamos entender um pouquinho o front antes da gente codar aqui, tá? Front segue a mesma linha, então a gente começa pelo client, certo? Dentro do client aqui ele tem, obviamente, né, partindo de um SPA, ele tem um main HTML ali para fazer o insert, mas a grande sacada aqui, ele tem um render de um app que não muda muita coisa além de um React que a gente já tá acostumado. React, né? Padrão. React padrão, a única coisa é que ao invés de ele tá usando aquele do React DOM, ele tá usando o Meteor aqui. Ele até usa o React DOM mesmo, ele é o render, tá vendo? Ele tá importando o React DOM. Ele usa o render aqui, só que por trás ele tá encapsulado no startup do Meteor. Isso, no startup do Meteor, exatamente. Então aqui a gente tem a chamada e pode ver que aqui ele já chama dentro lá daqueles imports que a gente falou, a parte de UI. Então a gente vem aqui, dentro dos imports, parte de UI, a gente tem 3 componentes. Primeiro componente, um componente padrão, que pura e simplesmente chama outros 2 componentes, um hello e um info. O hello é onde tem ali algumas coisas que a gente está usando, então welcome to Meteor, o botãozinho ali que a gente está fazendo do increment e assim sucessivamente. E o info tem algumas coisas bem legais aqui, mas a gente vai fazer um do zero para não complicar demais aqui. Então, ó, o que a gente fez aqui, né? Se você pegar aqui no info, uma das coisas legais que eu expliquei lá no back-end é essa questão do use subscribe, que é onde ele está fazendo, né, o subscribe do PubNub ali, né, do PubSub ali, né? E aqui onde a gente está puxando realmente os dados lá do back-end. Se vocês prestarem atenção, ó, ele está chamando a referência mesmo do código, né? Porque a gente publicou realmente esse cara aqui. Então, ó, como ele fez a conexão, e vocês devem estar se assustando agora, né? Porque a galera está acostumada com uma requisição HTTP aqui, né? Exato. Mas a gente garante que isso aqui funciona e que está super seguro, inclusive num protocolo que não é padrão. Então é muito mais difícil, inclusive, de rastrear, né? Não falei besteira não, né? Não, tá certo. Então olha aqui, a gente tem os 2 componentes. Então se vocês prestarem atenção, o código está parecido, mas não está perfeito. Então agora o que a gente vai fazer? A gente, para chegar naquele modelo que a gente estava mostrando para vocês, agora a gente vai começar a codar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai mudar um pouquinho desse cara. A gente vai trazer agora um conceito aqui para trazer um text area, e quando clicar, ao invés de fazer essa mudança de estado aqui, a gente já vai mandar para o banco. Só que aí, como é que a gente vai mandar para o banco sem efetivamente começar o back-end? Então eu não sei, eu geralmente costumo começar pelo back-end. Então eu acho que aqui faz mais sentido até pra galera entender. O que você acha? Acho que faz sentido. Vamos começar pela collection e pelo method. Então a gente vai seguir algo muito parecido com o que a gente tem aqui, ó. Então, ó, se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui já, né, a criação, e a gente vai fazer algo muito parecido. Então eu vou vir dentro da API, vou criar um arquivo novo aqui, e aqui vai ser os nossos threads. .js. Dentro dele a gente vai importar
from Meteor Mongo. Meteor traço Mongo. Às vezes ele não vai aparecer de primeira, tá? Não tem importância. Ó. Tem um plugin do VS Code também pro Meteor que ele vai ajudar com os autocompletes, né? A gente não instalou Então, ó, aqui ele já achou o Mongo pra gente. Depois, a gente vai criar uma collection, tá vendo? Ó, default, dando uma nova collection. Então, a gente vai vir aqui, export, default, threads, collection. Ou seja, essa é a tabela que a gente tá fazendo, né? Pra quem a gente tá acostumado. A gente vai dar um mongo.collection e vai dar um nome pra essa tabela. Então, eu vou chamar ela de threads. Ali acho que é export const, não? Vamos conferir. Deixa eu ver. Isso. Então ele põe nominal, não faz exportação default, né? Boa. Então aqui a gente faz a exportação nominal, né? Para poder ter a tabela. Por incrível que pareça, isso já é o suficiente para ele criar a tabela. Então agora a gente já tem a tabela pronta. Só que a gente não tem métodos, então a gente precisa criar 2 acessos para esses métodos, tá? Um deles a gente não vai fazer muita volta, tá? Então a primeira coisa a gente vai fazer aqui no próprio arquivo, tá? Então a gente vai criar uma function aqui, né? Function insert thread, que recebe um texto, certo? Exato. Então a gente vai receber um texto e dado um texto a gente vai inserir isso. A primeira coisa aqui a gente vai usar o check. Então a gente vai usar uma outra coisa bem legal que o Meteor tem, que é de fazer a validação ali, né? Isso, ele já tem um validador embutido que você pode checar se Então você está recebendo vai pegar o check aqui. o tipo que você espera, né? A função chama check mesmo, né? Isso. Então ele vai dar um check aqui, passando texto e true, né? Se eu não me engano. É string, né? É texto e true assim mesmo? Não lembro. Não, string. Text e string. Você tá checando se o tipo é uma string. Eu tenho que dizer qual que é o type que você tá aqui. recebendo isso. Então aqui eu passo o type, pronto. Então eu faço esse check, certo? E depois na sequência basta eu fazer um insert aqui. Aqui é legal a gente já fazer aquele async, né? Que nem a gente postou pra eles, né? Então vamos começar aqui com async, certo? Então aí a gente vem aqui, dá um await. Agora a gente vai pegar a collection, vai dar um insert async. Isso. E aí a gente vai passar aqui dentro os dados, né? O que a gente vai passar aqui? O text. E a gente pode passar um new data aqui, né? New date aqui, certo? Aqui eu acho que tem que criar um campo, né? Date, 2 pontos, new date. Pode ser... Só pra gente ter o campo ali ordenado. Então, beleza. Então, agora a gente já fez a função que insert, só que a gente ainda não tá usando, né? Não tá expondo isso. Então, agora o nosso próximo passo é expor, né? Então, a gente vai pegar do Meteor aqui, que não tá importado. Deixa eu já importar ele. Esse é na raiz, né? É Meteor. Meteor. Tô digitando tudo na mão pra decorar aqui. Pronto. Então é daqui, eu vou pegar o Meteor e é methods, né? Isso. Aí é... Aqui a gente vai estar registrando essa função para ela ser um método RPC para ficar disponível para o cliente poder chamar ele. Ou seja, aqui a gente fez a camada do back-end para que o front possa chamar esse insert thread para fazer a inserção. Por incrível que pareça, é só isso de back-end. A última coisa que falta pra gente de back, lembra que a gente falou do conceito de pub/sub? Então o que a gente vai fazer agora? Que inclusive a gente pode deletar o links agora, né? Que a gente não vai usar mais. Então olha aqui, ó. A gente vai deletar a referência do links, que agora a gente não precisa mais dele. A gente vai tirar todo esse insert vazio aqui, que a gente não precisa mais. E agora, ó, se vocês prestarem atenção, tem as publicações. O que a gente vai publicar agora não vai ser mais os links, vai ser as threads. Então aqui, ao invés da gente importar, que nem a gente estava chamando link collection, agora a gente vai importar este cara aqui, que é o nosso thread collection, tá vendo? Agora ele vai fazer o auto-import aqui pra gente. Exato. Então a gente deixou disponível pro nosso pub/sub a lista de threads aqui. Então, de back-end, por incrível que pareça, é só isso. Aqui a gente deixa disponível para ele ficar escutando e aqui a gente cria a lista de métodos que são importantes pra gente. Done. Por incrível que pareça, de back-end, 2 coisinhas. Vou deletar esses links aqui para não confundir a gente demais. E agora a gente vai passar para a camada de front. Então vamos começar a camada de front agora acessando as coisas que a gente precisa. Primeira coisa, vocês vão ver que no nosso info ele vai dar uma reclamadinha, né? Porque ele tá batendo ali na page links, tá vendo? Ó? A gente não vai usar esse cara mais, a gente vai deixar ele só como referência pra gente não sofrer tanto, tá? Então, ó, eu vou até copiar ele aqui. Eu vou deixar ele aqui quietinho, eu só vou tirar a referência dele para não ficar com erro, senão a gente vai ficar com erro aqui infinito. Deixa eu só comentar aqui. Pronto. Pode criar um componente novo, né? A gente vai criar um componentinho novo puxando desse, só que efetivamente a gente vai primeiro fazer o insert. Eu acho que o insert é legal porque a hora quando a gente for fazer a listagem já vai estar com dados. Então, ó, começando pelo nosso hello aqui, vamos dar uma olhada nele agora pra gente fufar um pouco mais. Aqui o hello, ele tá começando com um state baseado no nosso contador. E isso não é importante pra gente. Na verdade, o que a gente vai fazer agora vai ser um texto, certo? Então a gente vai criar um texto aqui que vai ser o que a gente vai salvar como thread.
certo? Aqui, o nosso método de increment é aqui onde a gente já pode começar a brincar, porque aqui é onde a gente vai efetivamente fazer o nosso insert, né? Então agora a gente pode já chamar aquele método lá, ó, a gente pode usar o meter, a gente vai importar ele aqui. Deixa eu, só para não perder tempo aqui, vou importar ele. Às vezes ele não vem direto, então eu importo aqui, certo? E aí com o meter na mão agora a gente tem o call, né? Isso, é o call async. Isso, porque já que a gente já fez direitinho. E quem que a gente vai chamar aqui? Aquele cara que a gente acabou de definir ali na nossa page threads, né? Ó. Insert thread. Então este é o cara que a gente quer. E quem que a gente vai passar para ele como referência? Text. Vamos deixar esse cara agora com async aqui, né? Pra gente poder dar o await. E por último, depois que a gente limpou, eu já vou dar um set text aqui para deixar vazio depois pro input fazer de novo, certo? Então olha aqui, a gente fez agora primeiro um state do próprio React, aqui nenhuma novidade, e a gente criou um métodozinho de insert, que aí sim ele chama o meter para que por trás ele faça ali a chamada para o back-end. Então é aqui onde a gente está chamando o método que a gente definiu aqui, né? Se vocês prestarem atenção, a gente definiu um método aqui, e ele está sendo chamado aqui. Exato. E até comentei, né, que a gente tem pacotes da comunidade, que em breve alguns desses a gente vai levar para o core, porque a gente pode fazer isso de uma forma tipada. Um pouco então, mais, eu né? consigo importar essa função ali no meu client. Ela já vira uma function para eu chamar aqui direto. E aí eu já tenho o tipo, já sei que é uma string que eu preciso passar, então fica mais legal ainda. Não, já dá para usar com os pacotes da comunidade. Já tá né? ágil, imagina mais otimizado assim, vai ficar muito legal. Então agora que a gente já tem o método de insert, agora é só a gente brincar um pouquinho. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, a gente vai ter a imagem, vai ter a div aqui certinho, certo? Antes mesmo de eu chamar aqui esse P aqui que a gente tá chamando, eu vou agora colocar um H2, só pra gente passar a informação, né? Faça um comentário. E aí eu vou tirar essa div aqui que mostra a quantidade de state, certo? Se eu salvar aqui, vocês já vão ver que a gente vai ter uma mudancinha. Deixa eu ver se eu não quebrei nada. Deve estar com algum import quebrado. Vamos lá. Já bati o olho aqui. Aqui, ó. API links. Talvez lá no server main.js. Deve estar, com certeza. A gente não tirou aqui? Não, aqui tá Não, certo. tá. Então no client, talvez. No client também, no main também não deve ter. Não. No info, a gente ainda tá usando o info? Não, eu otimizei ele aqui. Eu, pelo menos não tô chamando mais ele no app, ó. Vou até tirar aqui import aqui dele. Pode ser que seja isso. Vamos ver se tem mais algum lugar aqui que ele tá reclamando. Ó, increment. Não, beleza. Agora esse aqui é isso mesmo, porque isso aqui a gente começou a fazer e salvou no meio do caminho. Então olha aqui, vamos pegar o insert aqui, né? Trocar o increment ali onde que ele tá reclamando, certo? Só pra gente deixar quietinho. Vamos ver se agora já foi. Ó, agora sim. Então olha ali. Já tá aparecendo pra gente, faça um comentário, certo? Agora na sequência, embaixo desse comentário, a gente vai colocar um text area. Esse text area, o mais importante aqui, só pra gente seguir a linha, né, do Twitter. Vamos deixar aqui com maxlength de 255, certo? E na sequência a gente vai colocar o botão. Então a gente vai trazer esse botão aqui pra cima só pra ele seguir a mesma estrutura aqui do layout que a gente tá utilizando. Então, ó, linha a linha. Aqui, em vez de click me, fazer comentário. Certo? E aí vocês vão perceber que o text area não ficou dos mais bonitos, né? Não tá aqui muito legal, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá no nosso Tailwind lá, ó, a gente pegou a documentação do Tailwind, eu peguei aqui como eu falei pra vocês, né, não vou focar em CSS, peguei um CSS aqui do próprio Tailwind aqui com relação ao ele é do Flowbyte, na verdade, né, que é uma biblioteca de componentes baseada no Tailwind. Então, ó, joguei aqui, vocês já vão ver que agora... Ficou bonitinho. Beleza, temos um input aqui minimamente apresentável, certo? Só pra gente fechar, o nosso botão tá muito encostado, vou colocar uma margem top aqui, né, no nosso botão. Só para ele descolar. Então, olha aqui. A gente tem agora já o input, que vai fazer o nosso comentário, certo? O nosso Olá Mundo aqui, certo? Deixa eu até tirar esse zoom aqui, porque tá pequenininho para vocês. Pronto. Então, até aqui tá tudo certo. Se a gente chamar aqui, por incrível que pareça, ó, já vai funcionar. Só não fez a limpeza aqui, né? Ó. Então, ó, a gente ainda não tá... Ó, fez, chamou ali. Vamos ver se já tá tudo certo. Só que a questão é que a gente não tá nem efetivamente... executando o setText aqui, né? Se a gente for parar para ver, a gente não colocou, né? Por que ele tá fazendo isso? Porque a gente não colocou aqui no text area o value, né? Então, olha aqui, ó. Vamos colocar agora aqui o text e aqui o onChange. Agora a gente vai colocar o input linkado com o nosso state ali, né? Então, a gente vai pegar o evento, partindo de um evento, a gente vai dar um setText e agora sim, a gente vai dar e.target.value.
Beleza. Então agora sim, certo? Vamos recarregar a página. Vamos dar um outro teste. Clicou. A gente já sabe que está salvando no back-end. Por incrível que pareça, boa parte do que a gente precisava fazer já está feito. A gente só não está exibindo. Então agora vamos fazer o segundo componente, que é o componente que lista, né, Fred? Exato. Então agora o que a gente vai fazer? Para finalizar aqui, né? A gente fez aquele outro componente que era o componente do info. Cadê ele aqui? Então, ó, vou pegar esse info, vou duplicar ele, certo? Só para a gente não ficar digitando CSS de novo, né? Vou chamar ele aqui. Percebam que eu vou tirar todas as referências que a gente não precisa. Então, o que a gente não precisa? A gente precisa desse import, desse find class aqui, a gente não precisa. Toda essa definição aqui dele, né? De cores, etc e tal, não precisa. A primeira coisa que a gente precisa, sim, a gente precisa do subscribe pra gente ficar ouvindo, né? Só que agora, ao invés da gente ficar ouvindo links, a gente vai ficar ouvindo threads, certo? Exato. Depois, aqui é onde ele realmente bate para puxar os dados. A gente não vai puxar o link, né? A gente quer o threads collection. A gente vai importar ele aqui, certo? Para ter o dado. Depois disso, a gente pode tirar esse map aqui, porque isso aqui foi só para fazer uma transformação. A gente pode tirar todos esses actions aqui. E aí a gente foca agora, efetivamente, no nosso render. Então, agora que a gente já tem o sload, o data aqui, a gente consegue fazer a nossa exibição. Então, eu vou pegar do data, ao invés do actions que nem ele estava. A gente vai ter aqui um threads. Não, vou chamar de thread no singular. E aqui o ID. Para que a gente não tenha problema do React reclamando, né, do que aqui, a gente vai passar o ID do Mongo ali por trás, para a gente saber o que está acontecendo. E agora a gente vai deixar os class, né? Aqui tem uma série de regras de negócio, né, que a gente não precisa. A gente vai simplesmente chamar aqui diretão as classes aqui, porque a classe vai ser estática. Então, ó, primeira classe aqui, segunda classe aqui, mesma coisa, vamos deletar todo o resto. Vou deixar só isso aqui. E aí agora, ao invés do action.icon, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar o texto. Thread.text. Essa parte aqui de baixo, a segunda parte do processo aqui do div dentro do H3, a gente não precisa. E se a gente salvar agora, vamos importar agora no nosso app aqui, né? Então, onde ele estava importando para esse cara, a gente vai chamar o threads. Acho que ele não vai chamar de primeiro. Mas Acho que ele não vai importar, vou ter que fazer assim. Shift para baixo. Vou importar o threads aqui. Pronto. E aí o arquivo... Opa, acho que no threads eu não renomeei ele, por sinal. Isso é importante, ó. Continua como info. Vou chamar ele de threads para ter o mesmo nome do componente. Volto aqui. Importo ele. E agora sim, a gente vem aqui. Chama. Vamos ver se a gente fez direitinho. Ah, e aí? Mandou bem? Mandou bem. Boa. Então olha aqui que legal. A gente fez um bootstrap aqui com o Meteor, onde a gente fez salvar no back-end, né? A gente fez todo o processo de camada de back-end, todo o processo de camada do front, inclusive persistindo os dados. E a gente não levou o quê? 20 minutos? E o mais legal é que eu expliquei pra você em poucos minutos e depois você tocou sozinho aqui, eu não precisei fazer nada. Você se lascou, eu já vou botar isso aqui na version amanhã já. Vamos comentar isso aqui só pra galera sentir ali como que vai fazer. Então aqui, eu vou entrar agora dentro do projetinho, certo? Threads. Deixa eu ver se tá certo. Ah, não, eu já tô até no projeto. Vou dar um git init aqui. Ele por padrão já cria ou não? Ele tem... E vou abrir aqui o nosso git desktop, só pra gente subir no git da Devaria. Então, ó, já dei o git init, vou subir isso pra vocês lá pra ficar acessível. Então vou vir aqui, adicionar um repositório local, vou achar essa pastinha que a gente estava mexendo, projetos git, Meteor, threads, vou adicionar, fazer o primeiro commit, então, initial, ficou. E vou publicar isso na Devaria. Então, quem quiser, é Devaria-oficial. Vou colocar no organization aqui, ó, Devaria-oficial, e vai ficar lá. E aí eu vou colocar aqui como Meteor sample threads. Só para ficar certinho. Beleza? Então, ó, vou publicar aqui para vocês. Quem quiser puxar esse código para algum exemplo, github.com/devariaoficial, tá ali embaixo pra gente. Vocês vão ver que já vai estar disponível para vocês, ó, hein? Tamo brabo, hein? Top. Só faltou o deploy. É isso aí. A gente pode fazer um próximo vídeo, hein? Mostrando como funciona, hein? É? No Meteor Cloud, hein? É que a gente tem que criar conta ainda, mas seria basicamente um Meteor deploy. E pronto. Muito legal, hein?
Vamos fazer esse próximo vídeo, hein? Beleza, galera? Então, finalizamos agora o nosso Coda Mais Fala com mãos à obra. Mostrei pra vocês o quão incrível o Meteor é. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, já vou sair daqui usando. E, mais uma vez, quem quiser segue o Fred aí ou segue no GitHub que vocês vão ver que ele manda bem pra caramba em vários códigos, beleza? Manda um salve aí pra galera. Valeu, galera. Só entrar em contato aí, qualquer dúvida de Meteor que a gente tá junto. Valeu, gente. Tamo junto. Até mais.